No Evangelho de Mateus, capítulo 25, no versículo 34, quem ouvirá essas palavras de Jesus? Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Nós vamos meditar na palavra do nosso Deus, e nesse capítulo 25, iniciando no versículo 31, Jesus vai falar aqui do julgamento das nações. Nós sabemos pela palavra de Deus, pela Bíblia, que existe mais dois julgamentos. O tribunal de Cristo, que é para a igreja, que esse julgamento da igreja acontecerá logo após o arrebatamento da igreja. E o outro julgamento é o grande trono branco, que fala em Apocalipse. O grande trono branco, as pessoas ouvirão a sentença de Deus. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Nesse julgamento das nações, é muito importante a gente meditar e procurar entender, porque está para acontecer, né? E falta pouco tempo. Pelo que entendemos pelas profecias da palavra de Deus, não falta muito tempo para esse julgamento acontecer. No versículo 31, Jesus ele diz: quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas na sua presença, e ele separará um dos outros, como o pastor separa as ovelhas e os cabritos, né? E os bodes. Uma à sua direita, as ovelhas à sua direita, e os bodes, os cabritos, à sua esquerda. Então o rei dirá os que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Olha, meus amigos, meus amados irmãos, esse texto da palavra de Deus nos revela algo muito importante para a gente procurar entender e compreender, né, o que está para acontecer, né? Jesus ele fala do arrebatamento da igreja. O apóstolo Paulo ele falou várias vezes do arrebatamento da igreja. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, ele explica como vai ser o arrebatamento. O apóstolo Paulo diz que primeiro ressuscitarão os mortos em Cristo, e depois, juntamente com a igreja, nesse dia glorioso, vão subir para a glória, estar com Cristo. E lá no reino de Deus, a igreja, juntamente com Cristo, a palavra de Deus chama esse encontro de uma festa das bodas do Cordeiro, a união do noivo com a noiva. A igreja é a noiva, Jesus é o noivo. E haverá essa festa nupcial no reino de Deus. E nesse período acontecerá o julgamento da igreja, o tribunal de Cristo. E aqui na terra, depois do arrebatamento, a palavra do Senhor fala de 7 anos de grande tribulação, destruição, morte. Um terço das águas do mar se tornarão sangue, um terço das águas do rio se tornarão em sangue. As pessoas irão morrer aos milhares, motivada por chuva de pedras, né? Não será granizo, mas chuva de pedra, chuva de fogo, e será uma tribulação terrível, em que os homens procurarão a morte e não encontrarão. Se você lê em Apocalipse, você vai entender
E daqui a pouco nós vamos ler em Lucas, quando Jesus Cristo relata alguma coisa que vai acontecer nesse período. Mas eu quero falar aqui para você do julgamento das nações. No versículo 31, Jesus disse: quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Jesus Cristo, ele reinará em Jerusalém, lá em Israel. O nascimento de uma nação, como estava profetizado, que é a nação de Israel. O surgimento em 1948, quando a ONU permitiu Israel se tornar uma nação novamente. Ali estava se cumprindo as Escrituras. Em um só dia se formou uma nação e judeus de toda parte do mundo voltaram para Jerusalém, para Israel. E hoje, Israel, depois de 70 e poucos anos, hoje é uma grande nação, uma potência em tecnologia, tecnologia na área militar, na área de saúde, na área de agricultura. E Deus tem abençoado grandemente aquele povo, porque ali é o povo de Deus. E é interessante que nesse texto que eu li aqui, em Mateus capítulo 25, onde acontecerá o julgamento das nações, nós vemos aqui 3 classes de pessoas. 3 classes. Uma classe, aquelas pessoas que estarão do lado direito de Jesus, as pessoas que estarão do lado esquerdo de Cristo, e a outra classe que nós vamos ver nesse texto são os irmãos de Cristo judeus. E vamos ver o que Jesus Cristo fala sobre esse julgamento. Como acontecerá? Então dirá o rei os que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E Jesus diz: porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estava nu e me vestistes, estava enfermo e me visitastes, estava preso e foste ver-me. Então perguntaram os justos, os que estarão à direita do juiz, de Cristo. Jesus virá como juiz, não mais como Salvador, como ele veio pregado na cruz. E Jesus estará aqui julgando as nações. E esse julgamento das nações será logo após os 7 anos de grande tribulação. Todos os reinos se ajuntarão na presença de Cristo. Pelo poder de Cristo, isso vai ser possível. E aqueles justos, eles vão ficar admirados, Eles vão dizer: Senhor, quando foi que te vimos com fome, te demos de comer, com sede, te demos de beber, e quando te vimos forasteiro e te hospedamos, e quando te vimos enfermo e preso e fomos visitastes. Então o rei, respondendo-lhe, dirá: em verdade vos afirmo que sempre que fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim fizestes. Então, note que o terceiro grupo de pessoas que eu falei, esses irmãos de Jesus Cristo, que são judeus, e no período da tribulação, pessoas vão guardar, proteger, ajudar os judeus, porque Satanás estará aqui, literalmente, querendo destruir o povo judeu, querendo matar o povo judeu, mas Deus irá proteger e guardar esse povo. E
aquelas pessoas que estarão do lado esquerdo, no julgamento das nações, ouvirão de Cristo. Então o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda, né? Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede, não me deste de beber, sendo forasteiro, não me hospedastes, estando nu, não me visitastes, achando-me enfermo e preso, não foste ver-me. Então lhes perguntaram: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo, preso, e não te assistimos? Então lhes responderá: em verdade vos digo, que sempre que eu deixaste de fazer um destes meus pequeninos irmãos, a mim deixaste de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Olha, meus amigos, Jesus não está ensinando salvação pelas obras. A palavra de Deus é muito clara em vários outros textos, como Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, que a salvação vem pela fé e não pelas obras. E em Romanos, no capítulo 3 também, é muito claro quando fala que nós somos justificados pela fé e não pelas obras. Jesus estava citando aqui um caso extraordinário, quando no período da tribulação, pessoas que receberam a salvação pela fé, trabalharam para guardar e ajudar e a proteger o povo judeu, né? E ouvirão, durante esse julgamento, essas palavras de Cristo, né? Os que estão à direita, Jesus diz: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Jesus revela aqui algo maravilhoso, que as pessoas que recebem hoje a salvação pela fé, o nome delas já estão escrito desde a fundação do mundo lá no céu. Então, o seu nome está escrito. Se realmente você é uma pessoa de Deus, é uma pessoa que quer entregar a sua vida nas mãos de Deus para servir o Todo-Poderoso. Então, Deus, que é onisciente, que sabe todas as coisas, Deus, de antemão, sabendo quem haveria de crer, ele já escreveu o seu nome no livro da vida antes da fundação do mundo. Mas nós não sabemos quem são esses. Por isso precisamos pregar o Evangelho. Por isso precisamos falar do amor de Deus e da salvação em Jesus Cristo. Em Lucas, no capítulo 21, fala da vinda de Jesus Cristo e o que acontecerá, né? Lucas capítulo 21, versículo 25, diz assim: haverá sinais, né, no sol, na lua, nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Então, sobre a terra haverá angústia entre as nações e perplexidade por causa do bramido do mar, né, e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem, com poder e grande glória. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Meus amados irmãos, Jesus Cristo virá com os anjos nas nuvens. No final da grande tribulação, todo olho verá Cristo vindo nas nuvens e se lamentarão, né, porque receberão de Deus, né, através de Cristo,
esse julgamento, receberão o julgamento das nações. Aqueles que são de Deus ouvirão essas benditas palavras, né? Vinde benditos, entrai no reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Os que estiverem à esquerda vão ouvir: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Olha, meus amigos, o inferno, o lago de fogo, a palavra do Senhor fala nesse texto que é eterno e que é real e que existe. Mesmo que você creia ou não, ele existe e irá eternamente aquelas pessoas que morrerem sem Cristo. Para o reino de Deus irá todo aquele que recebeu Cristo pela fé, independente de religião. Não é religião, não é igreja que salva, não é pastor, não é padre. Quem salva o homem do pecado é Jesus Cristo. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega em Deus se não for por Jesus. Meus amados irmãos, que Deus abençoe a cada um de vocês, que essa palavra possa entrar no seu coração e você entenda, né, que Jesus é o melhor caminho. Estamos vivendo um momento de pandemia, o Brasil está parado, as pessoas estão com medo desse coronavírus, é o Covid-19. As pessoas estão desesperadas, com medo, né, apavoradas, não saem de casa, muitos não saem de casa, mas o que está por vir aqui no período da tribulação, logo após o arrebatamento da igreja, o coronavírus é apenas uma fichinha, não é nada comparado com o que está para acontecer. Então, meus amados irmãos, enquanto há tempo, confie em Deus, entrega a tua vida nas mãos do Senhor. Confessa Jesus como teu Senhor, arrependido dos teus pecados e receba o perdão de Deus. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Se inscreva no canal e dê o seu joinha para a gente continuar falando da palavra de Deus que nos edifica.